Será que é coincidência? O raio vai estar caindo duas vezes no mesmo lugar? Reunião marcada no Flamengo para resolver a logística dos 3 próximos jogos rubro-negro. E olha, a distância que vai ser percorrida é grande. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Será que está acontecendo de novo? O raio pode realmente cair duas vezes no mesmo lugar? A história vai estar se repetindo novamente? Bom, e pode ser em dose dupla. Vamos lá. Hoje ficou definido o adversário do Flamengo no Mundial Sub-20, o Barcelona. Isso mesmo. O vencedor da Libertadores que define aonde vai ser o jogo. E o Flamengo novamente definiu Maracanã. E no Maracanã, no mesmo dia, teremos aí o time principal profissional contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Então, o pré-jogo, Flamengo e Barcelona, pela final do Mundial Sub-20. O Flamengo aí em busca do bicampeonato e vai enfrentar aí o Barcelona no dia 23 de agosto. E depois desse jogo, o Flamengo enfrentará o Vitória. Então já está definido. Outra situação, por que eu estou falando aí que o raio pode cair duas vezes no mesmo local? Lembram aí aonde que foi a final do Mundial, a final da Libertadores de 2019? Isso mesmo, no Monumental de Lima, no Peru, isso mesmo. E a Conmebol bateu o martelo e definiu. Será novamente no Monumental, lá no Peru. Mas que coincidência, só porque o Flamengo foi campeão contra o River Plate lá? Não. Lembra na primeira fase de grupos? Na fase de grupos da Libertadores de 2019? O Flamengo perdeu para quem no Maracanã? Perdemos aí de 1-0 para o Peñarol. E esse ano, o que já aconteceu? Que criou um certo desconforto aí no rubro-negro. Perdemos para o Central Córdoba. E aí? Em 2019, fomos classificar na última rodada. O time era treinado pelo Abel Braga. Lembram? Que no último jogo contra o Peñarol, o Flamengo brincou de perder gol e quase perdeu a classificação. Aí o Abel cai, entra o bom velhinho JJ, o nosso eterno mister, Jorge Jesus, faz a lambança que fez no jogo de ida contra o Emelec, lembram? E aí no jogo de volta a gente venceu nos pênaltis. Buscamos o resultado, vencemos nos pênaltis. E aí depois o time engrenou. Aí empatou com o Grêmio, ganhou do Internacional em casa no Maracanã 2-0 e empatou em 1-1 contra o Internacional do Beira-Rio. Depois empatamos de 1-1 lá na Arena do Grêmio e depois metemos aquele 5-0, aquele jogo emblemático. E aí fomos para a final no Monumental. Será que a história vai se repetir? O Flamengo não teve facilidade. E aparentemente era um grupo fácil. Não teve facilidade na fase de grupos. Vamos lá, vamos ver aí. Então o Flamengo aí tendo o local já definido. Será que a história vai se repetir novamente? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Mas espero mesmo que se repita. Bom, e aí, reunião marcada. Para quê? Para definir aí
Quem vai ser contratado? Não. Negativo. A reunião foi marcada para definir a logística de como vai ser aí os 3 próximos jogos do Flamengo. Entre o dia 1º de maio ao dia 7 de maio, o Flamengo vai percorrer 9.882 quilômetros. Isso mesmo. No dia 1º, vai enfrentar o Botafogo na Paraíba pela 3ª fase da Copa do Brasil, jogo de ida. Depois, no dia 4, vem aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, enfrentar o Cruzeiro. E depois, no dia 7, vai à Argentina e enfrentar aí o Central Córdoba. Isso mesmo. Esses 3 jogos. Vai para Paraíba, volta para o Rio, vai para Belo Horizonte, volta para o Rio, vai para o Central Córdoba, volta para o Rio. O Flamengo vai percorrer aí 9.882 quilômetros. E aí, José Boto, Felipe Luiz e o Fernando Sasaki fizeram uma reunião no Ninho do Urubu para definir o planejamento de como vai ser. E a princípio, o que vai ser definido, que o próprio Felipe Luiz já adiantou, é que o Flamengo aí vai sim utilizar um time mesclado, tá? No jogo contra o Botafogo da Paraíba. E eu vou ser bem sincero, não menosprezando o Botafogo. O time está na Série C do campeonato, Série C do Brasileiro. Tem o Antônio Carlos, o Zago, como seu treinador. O time está preocupado. O próprio Zago, recentemente, agora, por esses dias, deu declaração que o campeonato deles é a Série C. A Copa do Brasil, onde chegar, está de bom tamanho, mas é a Série C que é o principal. Eles querem voltar aí para a Série B. E aí, quem sabe, no futuro, conseguir subir para a Série A. Mas o campeonato da vida deles nessa temporada é a Série B. Bom, vamos lá. O Flamengo aí, provavelmente, se der certo que deva utilizar esses jogadores. Matheus Cunha, que o Felipe Luiz ontem falou na entrevista coletiva, após o jogo contra o Cruzeiro, contra o Corinthians. Aí deve usar Matheus Cunha, Varela, deve usar o João Vitor, Danilo e aí provavelmente o Ayrton Lucas, ou para dar minutagem o Alexandre, porque o Ayrton Lucas vem jogando 3 jogos seguidos aí, e o Alexandre, se conseguir se recuperar e estiver bem, para poder ganhar minutagem, para voltar, como se diz na gíria aqui, pelo menos em Barbacena, aquecido para o jogo seguinte, né, que seria contra o Cruzeiro, pode entrar. Aí ele deve vir no meio de campo com o Ala, o Everton Araújo, e pode ser o Matheus Gonçalves, fazendo ali a posição do De Arrascaeta. E aí na frente ele pode utilizar o Michael, o Plata e o Bruno Henrique na frente. Ou senão ele pode vir sem o Matheus Gonçalves usar o Luiz Araújo. Não é possível que esse mesmo time aí não consiga ganhar do Botafogo da Paraíba. Eu acredito que não vai fugir desses nomes aí para esse jogo contra o Botafogo da Paraíba, no dia 1º. Aí no dia 4, ele enfrenta o Cruzeiro. O Cruzeiro aí nessa situação todinha. Mas o jogo contra o Cruzeiro vai ser o reencontro, né, de Gabriel Barbosa e Fabrício Bruno com o seu antigo clube, que é o Flamengo. E depois o Flamengo joga aí as fichas. Esse jogo é importantíssimo. Não que os outros 2 não sejam, mas esse é o mais importante a princípio, a meu ver, na conotação que está andando aí o mês, que vai andar o mês, né, que ainda não começou, o mês de maio, é o jogo contra o Central Córdoba. Porque o Flamengo ganhando, ele depende única e exclusivamente dele para se tornar o primeiro lugar do grupo. Por quê? Empatou com a LDU de Quito, lá em Quito. O campeonato, a fase de grupos está Central Córdoba 7, LDU 5 e Flamengo 4. Provavelmente a LDU deve ganhar do Táchira.
Então ela vai para 8. O Flamengo vencendo o Central Córdoba, de preferência, aí sim ele precisa de no mínimo 2 gols de diferença, ultrapassa o Central Córdoba no número de pontos. E aí leva vantagem no número de gols, no saldo. Aí ficaria a LDU com 8, o Flamengo com 7 e o Central Córdoba com 7. O próximo jogo do Flamengo é contra a LDU. Flamengo vence, já tira a LDU e vai receber o Deportivo Táchira também no Maracanã. Então esse jogo aqui do Deportivo Central Córdoba é o jogo mais importante do mês de maio que o Flamengo tem. Com isso, o Flamengo aí marcou uma reunião com os três, Boto, Felipe Luiz e o Fernando Sasaki aí para tomar a melhor decisão, fazer um planejamento aí visando esses 3 jogos, que a distância que vai ser percorrida vai ser grande. E para não ter nenhum problema aí de contusão, alguma coisa nesse sentido que possa atrapalhar os planos aí do Felipe Luiz para o decorrer da temporada. Vamos aguardar, nação. Vamos aguardar que principalmente esse mês de maio promete fortes emoções, principalmente com esse jogo contra o Central Córdoba. Se inscreveu? Ativou o sininho das notificações? Sentou o dedo no like? Comentou? Compartilhou? Dá essa moral pra gente. Senta o dedo no like. Quanto mais like, mais comentários o vídeo tem, mais o YouTube joga na plataforma e distribui para mais flamenguistas como eu, como você. Conto com a sua ajuda para isso. E para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.